É possível hackear um carro? É possível que o hacker consiga invadir o carro e remotamente comece a dirigir esse carro? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Douglas Bernardini, aqui do canal CyberZero, e nós estamos aqui no Defcon exatamente para fazer uma investigação ali na Car Village. Nós fizemos uma visita lá, super difícil de filmar, super complicado, eles não deixam filmar, na verdade pode filmar, todas as filmagens que nós fizemos lá, elas foram fugindo ali dos guns. E o que eles têm ali na Car Village? Na Car Village eles colocaram um carro ali no meio de um salão grande, ali vocês vão ver pelas imagens, e um monte de hacker fica em volta desses carros exatamente para tentar invadir esse carro. Então é uma competição de pessoas ali tentando invadir um carro só, um frenesi danado, um movimento bacana, muita gente assistindo para saber o que está acontecendo e gera muita curiosidade, porque hackear o carro, vamos combinar que não é toda hora que a gente vê alguém hackeando um carro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar do começo, né? Por que a Defcon ela faz esse tipo de village, né? O que é uma village? Village é um grande salão gigante ali que vocês vão ver. E quase que não chega a ser um estádio, né, mas aqui é um salão como se fosse festa, um pé direito muito alto, cheio de gente, cheio de mesa espalhada. E o que eles fizeram? Colocaram ali um Tesla para ser hackeado. O Tesla está ali emitindo os sinais dele como se fosse um carro normal, e os hackers estão lá tentando assumir o controle e invadir o Tesla. Então isso daqui é o que eles chamam de uma village, né? Ou seja, a village é na verdade uma reunião de hackers com um objetivo em comum, que eles chamam, na verdade, isso de uma competição CTF. CTF é um termo chamado Catch the Flag, mais ou menos como se fosse uma gincana, né? Uma competição entre equipes. Eles se organizam em equipes lá para tentar invadir o Tesla que tá colocado ali na Car Village, né? Então vamos desvendar um pouco essa coisa de hackeamento de carro, né? Ou seja, é possível? Não é? Ou seja, é coisa fácil? Por exemplo, a gente teve lá, a gente viu até uma criança lá tentando hackear carro, né? Então, de 0 a 10 é difícil? Depende do carro, né? Então, lá no começo, quando começou essa coisa de digitalização de veículos, né? Ou seja, começaram a colocar mais softwares dentro do veículo, eles começaram, evidentemente, a querer hackear carro, né? Ou seja, a querer invadir carro, querer abrir eletronicamente. Então, a gente vê ali, tem vários vídeos na internet de gente tentando e conseguindo abrir os carros mais antigos com a combinação ali das portas, ali se faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e você consegue abrir a porta. Esse é um hack mais antigo, ele dá certo nos carros mais obsoletos, e os carros mais novos, esse aí, inclusive no começo dava para pegar aquele flipper, né, aquele equipamento amarelinho, e você pegava o flipper e conseguia hackear o carro, você conseguia fazer com que ele fosse hackeado, ou seja, como ele trabalhava com Bluetooth, o sinal deles era muito fraco, não tinha dupla autenticação de fatores, então acabava sendo mais fácil. E recentemente agora você tem, vamos dizer assim, flippers mais modernos, ou seja, interpretadores de sinais que eles conseguem ali fazer uma força bruta, interpretar o sinal do carro e conseguem quebrar. Então, o que está acontecendo? Os carros estão evoluindo, os softwares estão evoluindo, as montadoras, evidentemente, né, não está mais tão fácil assim invadir carros, eles estão melhorando a segurança, mas é claro que os hackers não vão dar bobeira, eles vão cada vez mais tentar invadir os carros, como nós estamos vendo no vídeo aí, que a gente vê que você tem um dispositivo ali que consegue fazer o que a gente chama de replay attack de uma maneira mais efetiva. Qual que é o grande movimento, né? Quais são os movimentos que preocupam a cibersegurança de veículos? Primeiro que as montadoras elas estão integrando tudo com o app, né? Então chave, liga e desliga, né? Ou seja, chave remota dentro do app, ou seja, uma série de outras funções, né? Então a parte de entretenimento também está ficando cada vez mais sofisticada, né? Ou seja, ali estão colocando vídeos, imagens, sons, funcionalidades, inclusive de inteligência artificial, né? Você consegue ali reconhecer a face do motorista, saber se é o motorista mesmo. Como se fosse uma proteção de roubo, ou seja, na verdade, o software embarcado está cada vez mais sofisticado. E agora então, né, o risco aumenta porque com a frenesia e todo de direção autônoma, a gente viu aqui nos Estados Unidos que realmente está começando a onda de direção sem motorista, né, ou seja, o veículo sem ninguém tomando conta, então aí o perigo fica exponencial, porque o software, né, ele tem que ser extremamente íntegro, se deixar de ser íntegro, né, ou seja, se tiver uma vulnerabilidade, fica imaginando, né, nossa, eu não consigo imaginar. Nossa, imagina, uma vulnerabilidade de um software autônomo. Nossa, a segurança desse software, ele é realmente, assim, tem que ser de última geração. Né? Então, essas são as preocupações que colocam aí a Car Village como uma das mais importantes villages aqui da Defcon. Então aí fica a pergunta, né? Com esse monte de software que estão colocando dentro dos veículos, será que nós não estamos tornando o veículo muito mais perigoso?
Essa que é a grande pergunta. Então nós vamos analisar um caso que teve aí recente da Jeep. A Jeep, o que acontece? A revista Wired, que é uma revista super bem conceituada, ela pegou dois pesquisadores, né, dois caras de cibersegurança daqueles muito feras, e pediu para eles fazerem um exemplo se era possível realmente hackear um carro. Eles já estavam no meio desse projeto, então eles apresentavam ali o case da Jeep para a revista Wired. Pegaram um repórter, colocaram ele dirigindo ali o carro da Jeep e colocaram ali numa autoestrada. Então foi um estrago atrás do outro, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram, né, eles substituíram ali o display, né, a imagem do display, colocaram uma foto ali, um meme deles. E o que eles fizeram? Eles pegaram o para-brisa remotamente, né, os dois hackers lá pegaram o para-brisa, acionaram o para-brisa e começaram a jogar aquela água no para-brisa. Então a pessoa, imagina que você está dirigindo uma autoestrada, aquele movimento todo, e você começa a ver esses movimentos que começam a acontecer no seu veículo sem você tê-los feito. Então o que ele faz? Tem uma hora que eles pegam, eles assumem praticamente o controle do veículo, então a pessoa não consegue mais dirigir, eles travam a porta. As portas, elas são travadas com a pessoa dentro. Você imagina fazer isso dentro, uma família dentro. Então, assim, e aí porque eles conseguem assumir o controle, eles desligam o carro, colocam ele no acostamento, e aí no segundo momento, até para mostrar para o repórter como é perigoso, né, numa área controlada, eles ligam o carro, dirigem um carro automático e jogam ele numa valeta. Então, o caso teve uma repercussão absurda, né? Ou seja, é claro que aquilo teve milhões de views, eles colocaram no YouTube isso, então acabou tendo uma repercussão super grande. A Jeep analisou o caso e viu que realmente as vulnerabilidades eram existentes, e aí foi o festival de horrores, né? A Jeep, ela chamou todo mundo, fez aquele recall de veículos com todos os usuários pedindo, né? Por favor, venham na nossa concessionária fazer os ajustes de software. Então, imagina você sendo proprietário de um veículo como esse, como deve ser desagradável. A gente começa a perceber que aquela indústria, né, a indústria de veículos, que é especializada em fazer veículos, quando ela se mete a fazer software, acaba acontecendo algumas coisas não muito boas. Então, a gente percebe que o hardware começa a ser discreto e o software, né, ou seja, a inteligência que comanda o veículo começa a ser muito importante. Então, é claro que nesse software que roda o veículo que pode estar uma grande vulnerabilidade, e é exatamente aí que os hackers vão entrar. Então, basicamente, né, grosso modo, né, a gente vai tentar aqui dar uma luz assim de como é que os hackers eles conseguem essa fórmula de invadir um carro. Eles vão tentar agir. Eles vão tentar remotamente atingir a central do veículo ali, né? Ou seja, todo veículo tem um comando central digital que faz toda a inteligência do veículo. Como é que você acessa isso? Através da chave. A chave, né, que a gente usa, né, que agora estão usando o celular para utilizar como chave, ela consegue atingir essa central. Então, se você quebrar a senha, quebrar o acesso que está lá colocado na chave, você consegue chegar nessa central. E chegando nessa central, você faz o que quiser. Então, como é que funciona? Como é que é o procedimento de invadir? É o que a gente chama de replay attack. O replay attack nada mais é do que tentar burlar essa senha, tentar burlar essa combinação, que é uma combinação binária, é uma combinação que tem uma série de procedimentos de segurança ali, e ele vai tentar fazer com que essa segurança seja quebrada. Então, como funciona? Você vai pegar, tem um aparelhozinho da Hack5 que você conecta no seu notebook, tem a venda aqui, custa $50, não é um equipamento nem sequer proibido, e esse equipamento faz a interpretação dos sinais, né? Ou seja, o carro ele fica toda hora emitindo sinais, analogamente falando, é como se fosse uma estrutura parecida com um drone. Então, o carro ele fica emitindo sinais e procurando os comandos. O que acontece? O Hack5 ele vai interpretar esses comandos. Então, você liga ali no seu notebook e ele vai começar a ler. Então, achando esses comandos, você coloca um sniffer de rede, um segundo software, que ele vai mapear, ele vai olhar o que tem naqueles comandos. São os comandos binários, aqueles 01, 01, 01, 01. Então, ele vai fazer um mapa, vai fazer uma leitura, ele coloca um gráfico assim, mostrando como é que chama esse mapa de bytes. É claro que um ser humano não conseguiria fazer isso, mas esse software consegue rastrear e ver as combinações, e ele consegue enxergar dentro desse mapa de bytes onde está exatamente a senha. E aí, olhando essa senha, ele vai pegar o seguinte: opa, aqui que é o duplo fator de autenticação do veículo, né? O que eles chamam ali de rolling code. Opa, o rolling code está aqui. Então, o que eles vão fazer? O replay attack vai exatamente naquele trechozinho de código binário e vai começar a fazer o ataque logo ali. E aí esse ataque acaba conseguindo chegar e derrubar as credenciais de acesso do veículo. E uma vez derrubado as credenciais de acesso do veículo com internet ligada, invade e começa a fazer tudo que nós vimos ali, o que aconteceu com a Jeep. Então é isso, essa é a estrutura do replay attack. É através desse replay attack que os hackers conseguem invadir seu carro.
Então a gente pode estar se perguntando, né, por que justamente a Tesla, né, justamente essa montadora, ela está aqui expondo, né? Claro que a Tesla, acho que até pelo fato, um cara de TI, o Elon Musk veio de tecnologia ali do PayPal e etc, um cara muito envolvido com tecnologia, é claro que ela vira mais um alvo, né? Então, invadir um Tesla hoje daria uma reputação muito grande ao hacker. Então, o que acontece? Um belo dia, um rapaz, um menino assim, adolescente, David Colombo, vai e coloca no YouTube ele invadindo o Tesla, né? Fazendo esse replay ataque que eu acabei de explicar, com uma facilidade assim inacreditável. Inclusive a aula está aqui no YouTube, ou seja, é só colocar David Colombo ali, David Colombo Tesla no YouTube, aparece a aulinha dele, ele explicando passo a passo como é que faz o replay ataque. Num primeiro momento, é claro que a Tesla falou, não é isso, veja bem, não sei o que, fake news, falso. Então aí no segundo momento apareceu um indiano, sempre tem um indiano, né? Claro, né? Sempre eles. Sulan Kazim, entendeu? Tomara que eu tenha acertado aí a pronúncia dele. Esse indiano foi com um talento, com uma tranquilidade, ele foi invadir o Tesla, e não bastasse invadir o Tesla, ele pegou exatamente a fórmula e colocou ali no GitHub, que é um site especializado em publicar códigos e fórmulas, né? Ou seja, ele colocou lá, quem quiser, entra no GitHub lá, coloca Tesla Hack, você vai achar uma série de fórmulas, inclusive essa do nosso amigo Sulan Kazim. Não bastasse isso, o canal Donut é especializado em coisas de veículo, ele pegou e hackeou o Tesla. Só que o canal Donut ele tem uma audiência gigante, e esse vídeo que ele fez publicando o hack do Tesla, eles convidam inclusive o indiano para ajudar eles, com uma facilidade absurda, só que aí a audiência desse canal é muito maior. Teve esse caso especificamente desse vídeo, está batendo coisa de 3 milhões de visualizações, é realmente muito grande. O que acontece? Teve uma repercussão muito grande, então é claro que aí o pessoal da Tesla falou, pera um pouquinho, o nosso produto é vulnerável, vamos tomar conta dele, né? Então, e aí vamos imaginar, então o que a Tesla faz? Ela traz o produto dela aqui para a DEFCON, para ser exposta pelos hackers éticos, para ser exposta para essa comunidade e realmente ser atacada. E aí vão pensar entre nós, né? O que a gente confia mais? Lá na turma da Jeep, né, dos engenheiros engravatados, né, que fazem um recall que não dá certo, ou na Tesla que está expondo, né, o produto dela aqui para todo mundo invadir? Quem não tem as manhas não entra não. Ou seja, é realmente uma coisa para se pensar, né? Qual que é o produto mais seguro? E lá no começo do vídeo eu tinha comentado a respeito do CTF, né, o Catch the Flag, ou seja, a competição, como é que foi? Teve ganhadores? Sim, teve. O ganhador é o Greg Hogan e o Rob Derks, exatamente isso. São os nomes de dois rapazes que eles montaram uma equipe, inclusive até sem nome, e eles conseguiram chegar no final, conseguiram os maiores pontos, né? Ou seja, conseguiram proceder ali vários testes de vulnerabilidade. A gente não tem o resultado final, porque, por definição, o resultado de um pentest somente o patrocinador vai ter acesso a ele, porque, né? Então, e aí ele vai ter oportunidade de fazer as correções, né? Quem são esses dois moços? Esses dois moços, eles trabalham numa empresa, numa startup, que faz exatamente isso, né? Ele trabalha com aquele software embarcado, e uma startup que ela trabalha com software de direção autônoma, uma startup muito bem conceituada. Hoje essa startup Coma está valendo por volta ali de valor de mercado 350 milhões de dólares. Quem fundou ela foi um rapaz chamado George Holtz, exatamente isso, o George Holtz. Ele trabalha no projeto da Open Pilot. O Open Pilot é um projeto que exatamente fala isso da direção autônoma, que exatamente precisa de muita segurança. Imagina, uma vulnerabilidade de um software autônomo, nossa, porque não dá para você embarcar num veículo que não vai ter ninguém dirigindo e o software ser vulnerável. Então, basicamente, são esses dois caras, então imagina o tamanho da qualificação desses dois moços. Então é isso aí, se você gostou aqui do conteúdo que nós montamos aqui a respeito de car hacking, dê seu like, dê seu joinha, acompanha com a gente aí, engaja, compartilha seu vídeo aí, é muito interessante tê-los conosco aqui. Se você tem uma observação, fica à vontade, nós vamos olhar com muita atenção. Muito obrigado, valeu e vamos para o próximo vídeo.